Oi, gente, aqui é a Thay do canal Storytime e eu tô aqui gravando alguns vídeos, né, pra falar a minha opinião a respeito de alguns assuntos. E o vídeo que eu acabei de falar, eu acabei de gravar um vídeo muito polêmico, até dei uma pausa, assim, porque foi realmente muito forte. Desabafei ali, pronto, falei. Mas agora eu vou falar de um assunto que é mais leve, entre aspas, mas que tá gerando também um burburinho aí, que é sobre a proibição do uso de celular em sala de aula. E eu me considero com propriedade para falar deste assunto, porque eu sou professora, sou coordenadora e eu tô no dia a dia na sala de aula, né? Eu como adulta, né? Vamos falar assim, porque na sala de aula tem os adolescentes também, mas vamos lembrar, são adolescentes, são crianças, são menores de idade, não significa que eles não possam ter a opinião deles, tá, gente? A respeito de qualquer assunto, obviamente. Mas a gente sabe que tem certas conversas e tem certas coisas que são os adultos que vão ter que falar e decidir. Por mais que seja sobre a vida deles, né? Porque eles são menores, então eu vou falar como essa adulta que está na escola e está junto com eles na sala de aula. Porque também eu sei que tem muitos pais, muitos familiares que também querem opinar e falar e não sei o que. Então, de novo, sabe? Não tô aqui pra falar do dia a dia desse jovem na casa dele com a família. Tô aqui para falar na escola, tá? Então, dito isso, o ministro da Educação atualmente, né, Camilo Santana, no dia 30 de outubro, então eu tô gravando esse vídeo, hoje é dia 2 de novembro, então, assim, recente, foi essa semana que eu tô gravando, ele, ele deu uma fala, né, eu até fiz algumas anotações, gente, pra não me perder, porque é muita coisa, assim, pra falar, ele fez uma fala que foi a seguinte: é preciso dar limites para crianças e adolescentes no uso de celulares. Gente, essa fala dele, pra mim, como profissional de educação, foi perfeita. Perfeita. Na realidade, é preciso dar limites para crianças e adolescentes, ponto. Porque por mais que eles tenham a opinião deles a respeito de diversos assuntos, e a gente tem que parar para escutar também, mais uma vez, eles são menores. Né? Eles têm diversos direitos e eles têm diversos deveres. Então, por exemplo, quando um jovem chega e fala, eu não quero mais estudar, eu quero ir trabalhar. Não, não é assim. Você pode até querer, mas você querer não é o que você vai conseguir, não é o que deveria acontecer, porque você é menor, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que vai zelar por isso, a gente tem conselho tutelar, a gente tem um monte de esferas que vai dizer, não, a sua prioridade é os estudos. Se você consegue conciliar o trabalho com os estudos, beleza. Não consegue conciliar, a sua prioridade é o estudo. A partir do momento que fez 18, aí problema, né? Aí ninguém mais, né? Aí é com a família e tudo mais, mas enquanto você é menor, você tem essas proteções, né, da lei. E o que a gente vê hoje em dia é a completa falta de limites de muitas crianças e muitos adolescentes. E eu poderia até fazer um vídeo, sabe, discutindo sobre por que a gente tá vivendo uma geração que tá tão sem limites assim, mas não é a proposta desse vídeo, tá? Mas eu diria que uma das coisas que eu observo, eu já trabalhei em muitas escolas, vocês estão vendo aqui, eu sou jovem, né? Mas apesar disso, gente, eu já cheguei a trabalhar, teve um ano, em 5 escolas diferentes, em 3 municípios diferentes. Então, assim, vi muitas coisas aí nesse período. E o que a gente vê muito, não vou generalizar, tá, gente, mas muitos dos pais, das mães, primeiro que tem muitas famílias que elas são desestruturadas, no sentido de que, assim, quando a gente fala de família tradicional brasileira, gente, que família tradicional é essa? É muito difícil você ver uma família que você tem o pai, a mãe, tem avô, tem tio, tem primo, tem uma coisa mais estruturada, sabe? Quando eu falo desestruturada, no sentido de que, assim, geralmente, essa criança ou esse jovem, ele não tem contato com toda a família, às vezes não tem contato com a mãe, às vezes não tem contato com o pai, às vezes não tem contato com nenhum dos dois, é criado por uma avó, por um tio. Então você já tem aí um abandono parental. Tá? E o parente que sobra, geralmente, pode ter os dois, tá bom? Mas geralmente, né? Você tem uma sobrecarga de função. Geralmente é na mãe, né? Essa sobrecarga. Porque ela vai ter as tarefas de casa que ela tem que fazer, mas ela também tem que trabalhar fora.
né? Gente, de novo, eu tô aqui falando com base no que eu leio, no que eu vejo, né, nas realidades assim, mas de novo, não querendo generalizar, eu tô aqui só falando de uma forma geral, mas enfim. Mas só pra dizer, né, que a gente tem tudo isso, a gente sabe que tem muitos contextos, né, da sociedade que impactam diretamente na escola, tá, gente? Impactam diretamente na escola, tudo isso. A questão socioeconômica, enfim. E a gente tem essas famílias que elas passam o dia inteiro no trabalho. Porque precisa trabalhar, né, gente? A gente sabe como que tá difícil, tá tudo caro no mercado, os preços só aumentam, então essa família ela, com membros que vão trabalhar o dia inteiro, vai chegar tarde em casa, vai chegar cansado e nem sempre tem o tempo e a paciência para olhar ali com calma o que o filho ou a filha tá fazendo, né? Então você tem essa confiança de que o meu filho, minha filha vai para a escola no horário, né? Faz ali o que tem que fazer, vai estudar e não sei o quê. Tenho essa confiança. Tem famílias que tentam acompanhar melhor o que o filho tá fazendo. Tem famílias que não fazem ideia, gente, né? E aí outros 500 também, né? Porque tem família que já, assim, bateu, sabe? Não sei o que o meu filho faz e não quero saber. Nesse nível, né? Então, a gente tem uma geração de crianças e adolescentes que estão sem limites. De muita coisa. Todos. Não, gente, não são todos, tá? Mas muitos. Muitos, tá? E, de novo, tô aqui dando todo esse contexto para vocês entenderem isso. Então, eles estão sem limites em diversas coisas e uma dessas coisas é do uso do celular. Diversas pesquisas com psicólogos, com neurocientistas, eles falam que a gente precisa ter um controle do uso desse celular, porque o uso excessivo, ele traz muito mal. E se já traz mal para um adulto, que tem muitas das partes, né, cognitivas que já estão desenvolvidas, imagine para o adolescente que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Então, muitos dos processos cognitivos desse jovem não estão formados ainda totalmente. Então, é pior ainda para ele esse risco excessivo, né? E aí, as famílias, no geral, perderam também isso, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa que a família poderia orientar, né, esse jovem com relação a isso. Eu lembro até de uma reunião de pais, né, que falaram assim, não, alguém falou, né, não, mas o meu filho, ele dorme no horário. O meu filho não fica de noite acordado, né? Porque eles estavam comentando de muito aluno que vai pra escola, que fica com sono nas primeiras aulas, os que estudam de manhã, né? E eles falam, é que eu dormi tarde, eu madruguei. Então, ele tava onde? Quando a gente pergunta, né, na escola. Tava no celular. E aí, a gente levou essa questão, né? Eu não levei, tá? Mas enfim, eu fiquei sabendo dessa história. Que aí alguém chegou, um dos responsáveis, e falou: não, mas eu sei que o meu filho deita no horário. Meu filho não fica de noite madrugando. Aí algum outro responsável, né? Algum outro pai chegou e falou: que você sabe, né? Porque depois que fechou a porta, apagou a luz, ele foi pra debaixo da coberta, ninguém sabe o que ele tá fazendo ali. Então, gente, eu já fui adolescente. E eu peguei ali um pouco dessa fase de uso. Porque assim, quando eu era adolescente, e nem faz tanto tempo, não tava tão ruim, entre aspas, como agora. Não tinha todas essas redes sociais, não tinha TikTok, sabe? Não tinha tanta coisa assim. Então eu diria que eu ainda peguei uma fase leve. Gente, quando eu ia dormir, eu ficava mexendo escondido com o meu celular. Minha mãe falava, vai dormir, e eu pegava o celular pra mexer. Eu já passei por essa fase, sabe? Então, assim, lógico que não era com frequência que eu virava à noite mexendo no celular. Mas eu já virei noites mexendo no celular. Mas assim, eram poucas, sabe? E principalmente mais em fim de semana. Na semana eu evitava por conta da escola. Mas nem todo adolescente vai ter esse filtro, esse feeling, sabe? De chegar e falar assim, poxa vida, amanhã eu acordo cedo pra ir pra escola. É melhor eu nem colocar esse celular tão perto assim de mim. É um jovem, né? E que estão com uso excessivo de celular. Então, na verdade, esse limite deveria começar a ser colocado pelas famílias, na verdade. Mas como as famílias não estão dando conta e muitas famílias perderam o controle, gente, é triste dizer isso. Eu sei que tem muita família que acompanha, e acompanha mesmo o que o filho tá fazendo, sabe? Se não consegue ir na reunião de pais, de responsável,
tenta ligar lá na escola, sabe, pra conversar com alguém, fala, olha, eu não consigo ir na reunião, mas tem como você me falar como é que tá meu filho por telefone aqui mesmo e tudo mais? Gente, vou dizer pra vocês, né, na escola tem reunião a cada 2 meses. Tem pais que a gente não vê o ano inteiro. E a gente sabe que tem seus compromissos, às vezes mora longe e tudo mais, mas é isso, sabe, esse gesto de, tipo, pelo menos uma vez no semestre, de ligar lá na escola pra perguntar como é que tá seu filho. Gente, muitos não fazem isso. E, de novo, não cabe a mim julgar também os motivos. Eu tô aqui só expondo a situação do meu ponto de vista como educadora. Então, você vê ali um completo, sabe, tanto faz. Nesse sentido, sabe, de não acompanhar o que tá acontecendo ali na escola com esse aluno. Você acompanha a versão do que o aluno te conta, mas você não sabe o que tá por trás, né? Você não sabe o que os professores estão falando, o que o coordenador tá falando, o que a direção tá falando. E aí o MEC entrou em um consenso, né, de que é preciso vetar aparelhos nas escolas, principalmente em salas de aula. E aí a PL 04 de 2015 foi aprovada por deputados na Comissão de Educação. Na verdade, eles estavam pensando em criar um projeto novo, só que eles viram que ia levar mais tempo e tudo mais. Já tinha esse projeto que estava tramitando desde 2015. Então, gente, vai fazer quase 10 anos, né, que esse projeto estava ali parado. Então, eles já pegaram esse projeto que estava ali, né, e aí avançaram, foi aprovado nessa comissão. Gente, não tá 100% aprovado, tá? Ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, ainda vai ser debatido em plenário e depois vai para o Senado, tá? E eu imagino que vai sofrer alterações. E o que chocou muito, né, dessa lei é porque além de vetar o uso de aparelhos celulares dentro da sala de aula, eles colocaram que nem no intervalo e nem na troca de aula pode utilizar o celular. Eu, particularmente, eu acho que talvez esse projeto vai se esbarrar ali no Senado. Eu, olhando para o Senado, do jeito que ele tá hoje, eu não sei se esse projeto sai dessa forma. Eu acho que ainda vai ter alteração, gente. Eu acho que vai, principalmente essa questão, né, do intervalo, da troca de aula, principalmente o intervalo. Eu acho que talvez isso eles vão tirar. E aí eles mantêm, né, eles falam que a prioridade, se for utilizar em sala de aula, para fins pedagógicos e em casos excepcionais, alunos com deficiência, que usa tecnologia assistida, etc. Bom, esse assunto eu já cheguei a trazer ele na escola também. Na verdade, esse é um assunto que volta e meia tá ali no meio da educação, né? E às vezes alguns alunos vêm revoltados, eles falam assim, ai, mas como assim não pode o celular? Mas tem professor que pede para usar o celular. E aí é um momento que eu penso assim, calma aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Existe uma diferença gritante, um abismo que diferencia o que é um celular para fins pedagógicos, e isso, o próprio projeto de lei tá dizendo que pode, e existe uma diferença do que não é fins pedagógicos. Então vamos lá, o que é fim pedagógico? O professor autorizou pegar o celular para mexer na calculadora. Isso é um fim pedagógico e vai continuar podendo fazer isso. O projeto permite isso. O que não é fim pedagógico? Abrir lá o TikTok, o Instagram, para ver se tem notificação nova, para conversar com os amigos, para ver videozinho. O que é fim pedagógico? O professor chegou na aula e falou, alunos, pesquisem tal tema, pode utilizar o celular para pesquisar. Né? Imagina um professor de história, tá falando de guerra, fala assim, ó, pesquisa sobre a Guerra dos Canudos, pode usar o celular. Isso é fins pedagógicos. O que não é fins pedagógicos? O professor não falou nada. O aluno tá lá pesquisando a última fofoca do momento, tá vendo lá sobre a Virgínia, o Neymar, sei lá, tá vendo alguma coisa, tá assistindo futebol. Inclusive, eu já tive problemas com isso, tá, gente? De estar usando para fins pedagógicos, né, ali, internet, notebook, celular, aí eu passo por trás do aluno, ele tá lá vendo o futebol, né, tá lá no maior jogão, e gente, eu sou fã de futebol também, tá, eu assisto tudo mais, mas eu acho que tem limites, né, a gente tá falando aqui de limites, tem limites, imagina se toda vez que tivesse um jogo importante, eu parasse no meu trabalho
eu como educadora, professora, pra ir lá assistir um jogo. Eu acho que um jogo ou outro, por exemplo, uma Copa do Mundo, gente, não dá. Mesmo que seja um dia letivo, a gente vai ter que parar pra assistir o jogo, né? Inclusive as escolas fazem isso no Brasil inteiro. Mas, gente, se você deixa, o aluno tá fazendo isso sempre. O que é para fins pedagógicos, de novo? É isso, tem um professor que autorizou a utilização desse celular para fins de estudo. O que não é fim pedagógico? O aluno tá pegando para jogar, para mexer nas redes sociais, para qualquer coisa que não seja relacionada ao estudo. E é isso que essa lei quer vetar. Se o professor autorizou, tu pega o celular e vai usar para fins pedagógicos. O professor não autorizou, você vai deixar esse celular dentro da mochila. Então, esse é o primeiro ponto. E muita gente distorce. Muita gente e começa a falar, mas que não sei o quê. Mas e aí o professor que deixa usar não sei o quê? De novo, gente, tem um abismo imenso que separa. Não se façam de desentendidos, tá? Que isso tá bem claro, isso tá no projeto. E aí, eles estão conversando com representantes de outros países também, eu tava lendo essa notícia, né? Países que já regulamentam sobre isso, né? Sobre a utilização de internet, de celular, de notebook em sala de aula, mas que regulamentam no sentido de que não é para usar, a menos que seja para fins pedagógicos, né? Durante a aula. E assim, gente, já tem lei municipal e estadual, tá? Tem diversos municípios. Tem alguns estados também que tem lei para isso, tá? Só que o que é esse projeto que eles estão querendo fazer? É para que seja para âmbito nacional, para que isso seja válido para todo o território brasileiro, né? E assim, o Santana, né, ele destaca a importância de ter limites. Eu destaco aqui também essa importância de limites. E tem uma fala dele também que ele justifica, né, por que proibir também no recreio, que ele fala que afeta a socialização dos alunos. De fato afeta, tá? Essa utilização de celular em intervalo, enfim. Mas aí é um momento que eu acho assim, cara, tem coisas que não cabe ao governo querer controlar ou não. Se nem a família tá impondo limites, e de novo, tô aqui falando do uso excessivo, tá? Não tô falando, eu acho que tem sim que esse jovem tá com o celular. Porque o jovem sai na rua, gente, ainda mais pra quem estuda longe, tem que ter um meio de contato com a família. Não dá pra sair sem celular hoje em dia, gente, não dá. Tem que ter o celular. Veja que eu não sou contra isso, sabe? Pega o celular, põe na mochila, chegou na escola, avisa o pai e a mãe que chegou no grupo da família, né? Chegou no intervalo, avisa que tá bem, saiu da escola, avisa que tá saindo, chegou em casa, se o pai e a mãe não tiver, avisa que chegou também. Não sou contra isso, sabe? Eu acho que isso é importante e necessário. É realmente a questão do uso excessivo. Chegou na escola, avisou que chegou, guarda o celular na mochila. Não é pra ficar toda... Gente, tem aluno que ele nem consegue soltar a mão do celular. Tamanho vício. Você pede pra ele guardar pra fazer uma prova, ele não guarda. Ele não consegue ficar longe desse celular. E é um problema. Por exemplo, já teve diversas situações, a gente em diversas escolas. Você vai aplicar um simulado, vai aplicar uma prova, você fala, não pode o celular. Guarda na mochila. Não consegue soltar a mão do celular, precisa ver o celular, se sente até incomodado, gente, dá ansiedade, começa a dar um negócio assim, parece que você perdeu um membro do seu corpo. O celular de fato virou um membro do corpo, né? E como é que faz? Você vai fazer um Enem, vai fazer qualquer coisa. Você é obrigado a ficar longe do seu celular. E fica até num plástico, né? Fica ensacado. Você só pode abrir e tirar fora do lugar. Não é nem sair da sala, vou abrir no saco, não. Você vai sair do lugar, vai passar pelo portão para poder pegar. Porque se você for visto com o celular dentro do prédio, né? Quando a gente tá falando desse tipo de prova, né? Concurso, enfim. Se te pegam ali dentro com o celular, você pode falar, não, mas eu já terminei a prova. Não interessa, tá? No edital que não pode. Você pode ser passível de desclassificação. Então, é um vício muito grande, é um problema muito grande.
E, de novo, eu acho que talvez isso eles vão retirar, essa questão do intervalo, né? Ah, mas afeta a socialização de novo. Aí também não dá pra querer controlar tudo o que todo mundo faz. Tem um monte de coisa que é feita que prejudica as pessoas. Mas fazer o quê? Né? De novo, aí tem também que ver a família, né? Porque o intervalo é o momento de descontração do jovem. Não significa que ele vai fazer qualquer coisa também, né? Que se depender, o jovem tá no intervalo até fumando no banheiro, né? Que é o que a gente vê em muitas escolas. Não pode. Ah, mas eu quero. Ah, mas a minha mãe deixa. Mas não pode. Você tem que impor limites. Mas não sei, gente. Talvez eles tenham colocado isso, né? Talvez até sabendo que pode ser que tirem. Eu não sei se esse projeto é aprovado com isso. Mas porque a gente tá num nível que a gente já ultrapassou tanto esse limite, a gente tá numa situação, gente, que é realmente desesperadora. A gente olhando pra educação hoje, tem um monte de coisa que é desesperador na educação. Mas essa questão, né, do uso de telas, esse uso excessivo, a gente, tipo assim, imagina que tem um limite, ó, até aqui tem problema. A gente já passou desse muro aqui de problema. A gente já tá aqui tão adiantado em problema que eu acho que é por isso que eles estão sendo tão extremos na medida, porque a gente realmente já ultrapassou muito, tá muito extremo isso. E entre os malefícios, né, desse uso excessivo de tela no jovem, a gente tem o afeto na saúde mental. Então você tem um monte de jovem que tá com ansiedade, que tá com depressão, tá diversos sintomas aí psicológicos, e gente, isso é mais do que comprovado em diversos estudos científicos. O uso de telas nesse jovem está causando ansiedade e depressão. Não é o único fator, tá? Mas é um dos principais fatores. O cyberbullying aumenta os riscos de cyberbullying, e eu, como educadora, eu falo isso pra vocês, gente. A quantidade de vezes que a gente tem que resolver um problema porque um aluno foi falar de outro nas redes sociais, gente, é impressionante. Às vezes dá uma raiva desse celular ali, gente, que eu vou te falar. Sabe, eu fico assim, caraca, mano, é falta de trabalho escolar pra fazer, esses alunos tão com tempo, né? Porque pra arranjar briga no Twitter e no WhatsApp, gente, sério, são muitos problemas que a gente tem por conta disso. Tem o isolamento social, né, como eu falei, que o uso excessivo prejudica o desenvolvimento de habilidades sociais, e talvez você que esteja ouvindo eu falando tudo isso, você fala, ah, mas eu não tô nem aí, isso vai me afetar no meu isolamento social, não sei o quê. Cara, quando a gente tá falando disso, imagina que você tá numa entrevista de emprego, você tá ali na frente de um recrutador e você não consegue falar, você não consegue se expressar, não consegue se comunicar, porque tem uma pessoa desconhecida na sua frente. É nesse nível que a gente tá falando. Eu sei que tem diversos motivos que ocasionam isso, né? Mas esse é um dos motivos, o isolamento social. Você prefere ficar mais com tela do que conversar com outras pessoas. E, de novo, o adulto, mesmo que ele faça isso e tenha um prejuízo, mas ele já tem os processos cognitivos desenvolvidos, em grande parte. O adolescente não, ele tá em processo de formação com isso, né? Principalmente as crianças. Você tem a distração. Isso afeta muito, gente, prejudica a concentração, a absorção de conteúdo. Então, tem muito aluno que fala, eu acho que eu tenho TDAH. Pode ser que tenha, mas talvez não. Pode ser que você tenha um vício de tela tão grande que você não consegue mais focar. Você quer ver um exemplo disso? Várias vezes eu trago para a sala de aula, eu e outros professores também, vídeos um pouco mais longos de algum assunto. Gente, quando eu falo longo, eu tô falando de tipo de 5 a 20 minutos, tá? Às vezes é um vídeo sobre a aula, enfim, sobre alguma coisa assim. A maioria dorme. E se não dorme, começa a fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque eles não conseguem ter foco e concentração. Principalmente pensando nisso, né? Tá acostumado a ver vídeo curto. A ver vídeo curto no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Reels, enfim. Então você tá acostumado a ver vídeo curto. Então, se não é curto, o seu cérebro já não quero, joga fora. E tem que ser um assunto do seu interesse, porque se não for do seu interesse, joga fora. Então, você passa o dedo, sempre que você não gosta de alguma coisa. Então, sua mente está condicionada a desligar, entre aspas, tá, gente? Sozinha. Então, se tiver um assunto que não te interessa, o cérebro vai pensar nisso, né? Ah, não quero, passa o dedo. E isso é um problema, porque a gente sabe que nem tudo a gente gosta. Você vai dizer que gosta de tudo que você estuda, seja na escola, seja na faculdade, no trabalho. Você gosta de tudo que você faz no trabalho, gente? Sabe? Então, assim, você condicionar seu cérebro a morrer, né, entrar em stand-by toda vez
que surge alguma coisa que você não gosta ou que você não tem interesse, isso é um problema. E você tentar depois retomar o foco e a concentração, cara, isso é muito difícil. A gente tem questões de segurança online também, aumento de riscos e de problemas no ambiente online. E aí é outra coisa também que não acho, não sei se cabe à escola, não acho, porque eu acho que isso é uma coisa que tem que ser a família, né? De olhar o que esse jovem tá fazendo nas redes sociais, com quem esse jovem está conversando nas redes sociais. Gente, vocês veem no noticiário, né? Várias situações ali complicadíssimas que acontecem, porque às vezes esse jovenzinho tá conversando com um desconhecido, não sabe nem de onde é. E infelizmente, gente, nós vivemos num mundo que tem pessoas muito perigosas. Muito perigosas. Então, assim, se eu como adulta tô sujeita e exposta a isso, imagine esses jovens, gente. Quando eu era mais nova, né, que tava aí nesse advento, né, de redes sociais e tudo mais, eu participava de RPGs, jogava com pessoas de diversos lugares do mundo. E hoje, eu olho assim e penso, cara, eu começo a lembrar de algumas pessoas que eu conversei, que eu tive contato, né, algumas pessoas assim que eu acho que quando você é jovem, talvez você não pensa muito nisso, né, mas, cara, existe uma diferença muito grande entre uma pessoa que tem 20 anos e uma que tem 15. E o que tem 15 vai se recusar a dizer isso. Vai falar, não, mas eu sou maduro pra minha idade, não sei o quê. Gente, existe uma diferença colossal entre você ter 15 anos e 20. E existe também uma diferença entre você ter 20 e 25. Eu acho que depois que você já tá aí um pouco mais velho, talvez as diferenças de idade já não me impactam tanto assim. Mas quando você é mais novo, gente, quando você é mais novo, você tá sujeito, sim, a passar por certas coisas. Você é mais ingênuo, porque você... Não tô querendo ofender, tá, gente? Mas é verdade. Tudo que, às vezes, de novo, não cabe a mim, né, querer julgar, assim, eu acho que tem coisas que não é... De novo, não é eu como educadora que tenho que opinar, aí é o indivíduo com a família dele. Mas eu acho muito problemático, por exemplo, um adolescente que tem relações com um adulto, né? Tem até uma música da Demi Lovato que fala, né, de... Você ter 17 anos e você tá ali se envolvendo com pessoas de 29 anos. Um envolvimento, assim... Eu acho que vocês pegaram aqui nas entrelinhas, né? E quando eu era mais nova, eu tinha uma leve percepção disso. Mas hoje, eu, adulta, com a idade que eu tenho, eu fico, gente, realmente... Tanto que, assim, eu tento colocar um limite até no meu relacionamento com os meus alunos. Eu não acho que o professor tem que ser o best friend do aluno, não, gente. Eu acho que, de novo, é um jovem... Ele é facilmente influenciável. Facilmente, gente. Pode dizer que não, mas é. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que ter essa segurança, sabe? E se você não tem esse controle, né, do que o teu filho tá fazendo na internet... Tem até uma coisa que eu tava vendo de uma psicóloga que ela tava falando, né? Que muitos adolescentes, eles têm 2 contas no Instagram. Tem a normal, que a família tem acesso... E tem a conta que a família não tem acesso. E aí ele posta nos stories, ele e ela, coisas assim que a família às vezes não faz nem ideia. Não tô dizendo todos, tá, gente? Mas alguns. Lógico que a gente sabe também que tem aqueles jovens que a família realmente não liga. Tá vendo que tá fumando, tá bebendo, tá se drogando e não sei. Ai, gente, são tempos complicados. E aí, pra fechar, né, tem um estudo de Harvard... que fala de como que prejudica a comunicação, né? Afeta o sono. Gente, a quantidade de jovens que eu pego com sono dormindo na aula, porque eles falam que não conseguem dormir à noite, eles estão com insônia. Gente, o que vocês acham que tá causando esse insônia e os jovens não estão conseguindo dormir no horário, não estão conseguindo dormir direito? Não todos, tá? E não tô dizendo que o motivo é unicamente por celular, mas grande parte é o celular. E, mais uma vez, o desenvolvimento cognitivo que é afetado. Eu acho que eu dei diversas razões aqui de porque eu sou a favor desse projeto. Gente, tá descontrolado, tá descontrolado. Você passa numa sala de aula, qualquer sala de aula que seja, você vê que o professor tá explicando a matéria, você vai olhar pra sala de aula, tem gente com o celular na mão. Eu, com algumas turmas, eu tomo a liberdade, eu falo, tira o fone de ouvido e guarda esse celular. Eu tô explicando. Vai guardar. Agora, a gente sabe que não é com qualquer turma que dá pra você falar isso. Tem algumas que realmente não tem muito o que fazer. A gente olha pra cara daquele aluno. Eu pedi pra ele guardar, ele não guardou. Eu já acho uma falta de respeito, né? Comigo, que sou autoridade ali em sala de aula. Tem momentos que eu falo, cara,
cara, cada um se prejudica do jeito que achar melhor. Não tô dizendo que a minha matéria vai fazer, nossa, grande diferença na sua vida. Mas eu tô te auxiliando pro seu desenvolvimento cognitivo. É igual quando a gente fala, né? A matemática tá te auxiliando porque tem lados do seu cérebro, que é o raciocínio lógico, que você praticando ali a matemática, você tá ativando essas áreas. Aí você fala, mas eu sou de humanas. Parabéns, ô infeliz, tá? Ai, gente, eu vou até me... Porque tem muita gente que fala isso, né, gente? Eu tenho um amigo que ele sempre foi muito bom em matemática. Sempre, sempre, sempre. E foi fazer direito. E sabe o que ele fala? O fato de eu ter praticado tanto matemática faz meu raciocínio lógico ser bem mais rápido e desenvolvido. Então é muito mais fácil na área de direito, eu como advogado fazer as coisas, porque meu pensamento é rápido, eu tenho muito raciocínio, eu consigo pegar as coisas rápido. Então é para isso que serve a educação básica, sabe? Para você desenvolver áreas do seu cérebro. E aí tem momentos que eu fico, cara, eu tô fazendo o que eu posso. E eu sei que eu, como educadora, sou responsável pelo processo de aprendizado desse aluno. Mas depende dele também e da família dele. Então, eu vejo com bons olhos esse projeto. Eu só acho que precisa rever essa questão do intervalo, porque, de novo, se vai afetar a socialização desse aluno ou não, aí a gente também, gente, não dá pra querer abraçar o mundo. Aí é cada família, cada situação. O que esse aluno faz, por exemplo, do portão pra fora, se ele fica 5, 10 horas por dia em redes sociais, não tem muito o que fazer. Mas na sala de aula, gente, precisa. Precisa mesmo, tá? E é isso, gente, a minha opinião sobre esse assunto. Deu meia hora aqui de vídeo, mas é porque é um vídeo completo, hein, gente? Eu trouxe muita informação. Se alguém precisar de referências, né, de alguma coisa assim, manda aí nos comentários, entre entrar em contato. Posso até, futuramente, até gravar alguns vídeos comentando de alguns artigos, alguns estudos, enfim. Mas é isso, gente. Um beijo e até a próxima.